Hoje nós vamos ver 4 conceitos extremamente importantes para você que quer montar o seu treino da melhor maneira possível e ter tanto um ganho de força significativo quanto resultados estéticos. Fala pessoal, se vocês estão chegando aqui no meu canal agora e ainda não me conhecem, eu me chamo João Batista e sou especialista em consultoria online e estou aqui no YouTube ajudando você a treinar da melhor maneira possível e consequentemente atingir o seu melhor físico. No vídeo de hoje a gente vai ver de uma forma mais holística 4 conceitos essenciais para você montar um treino que vai te possibilitar progressão em cima daquilo e consequentemente os seus melhores resultados. Mas se você estiver tendo dificuldade para selecionar exercícios, selecionar a ordem, escolher, fazer essa montagem de treino de forma geral, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o site da minha consultoria online. Você pode ficar à vontade para entrar lá no site, ver todos os trabalhos que eu já desenvolvi, alguns dos meus resultados e como funciona a minha consultoria online. Eu garanto que na minha consultoria online você vai treinar como você nunca treinou na vida. E com o meu suporte por WhatsApp para corrigir todos os seus exercícios e garantir que a sua técnica está perfeita. Vamos começar pelo início e a gente não tem como não falar do mais importante. A base, a estrutura do seu treino, ela vai envolver a seleção de exercícios. E existem vários pontos que a gente tem que considerar quando a gente vai escolher os exercícios do seu treino. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma avaliação do que é o seu objetivo e do que é a sua necessidade. Então, por exemplo, a seleção de exercícios vai encaixar de acordo com aquilo que você quer evoluir mais e vamos equilibrar isso com aquilo que é necessário para trazer aquela evolução que você deseja. Vamos explicar isso um pouco mais detalhadamente. Por exemplo, digamos que você quer evoluir mais glúteos. E aí, a gente fazendo uma análise daquele glúteo, encontra tudo que precisa ser melhorado nele. Por exemplo, é o glúteo parte proximal que a gente precisa evoluir mais? É o glúteo parte caudal, aquela parte mais baixa do glúteo? É glúteo médio? É glúteo máximo? O que está acontecendo com a sua pelve para que o posicionamento dela esteja interferindo na evolução desses glúteos seus? Então, tudo isso vai ser considerado na hora da seleção de exercícios. Um exemplo muito claro é, se você quer evoluir mais o glúteo parte proximal, aquela parte que dá um aspecto de bumbum mais empinado, a gente precisa de exercícios com ponto de torque na fase encurtada. Mesmo que a gente tenha literaturas trazendo direcionamentos para que pontos de torque na fase alongada sejam interessantes, a gente também precisa lembrar que o ponto de torque vai definir muito o grau de excitação naquele local da fibra, o que a gente chama de hipertrofia regionalizada. E o que serão exercícios com ponto de torque na fase encurtada? Por exemplo, uma elevação pélvica que tem pouca variação no ponto de torque, uma extensão de quadril com caneleira no banco reto, que também tem ali um ponto de torque na fase final de extensão do quadril, ou então um glúteo na polia, o glúteo no cross ou cois, a depender de como vocês chamem, só que com um tronco reto próximo da polia, para a gente mudar esse ponto de torque e fazer com que ele seja naquele ponto da fibra que a gente quer desenvolver mais. Além de considerar esses objetivos, a gente também precisa considerar a necessidade. Vamos manter aqui o exemplo do glúteo para a gente não ficar criando vários exemplos e acabar ficando complicado de vocês criarem uma linha de raciocínio. Mas vamos lá, uma pessoa que ela tenha uma retroversão pélvica, ou seja, a pelve dela ela é inclinada para trás. Se eu encaixo um exercício de elevação pélvica para aquela pessoa, mandando ela fazer uma retroversão pélvica, orientando para que ela faça isso, ou até você mesmo fazendo isso, a gente pode piorar um grau de desvio na pelve dela, o que ao invés de facilitar o desenvolvimento do glúteo, vai piorar. Então, na hora da gente fazer essa seleção de exercícios, a gente precisa considerar tudo isso, tá? Uma outra coisa muito importante para a gente considerar é como está a suscetibilidade articular daquela pessoa que vai treinar. Porque pensa o seguinte, muitas vezes a estética ela não está atrelada só a tamanho, ela está muito mais atrelada a proporção e simetria. Então não é simplesmente crescer e crescer de qualquer jeito, você precisa crescer de forma direcionada e mais do que isso, de forma simétrica, porque senão você vai acabar ficando com a estética prejudicada. Então digamos que vocês já consideraram ali as prioridades que vocês querem evoluir mais, vocês já consideraram ali como vão fazer a seleção de exercícios dentro do que querem evoluir, do que vocês precisam e do que a academia disponibiliza. Agora a gente precisa se preocupar com a ordem desses exercícios.
Você não pode simplesmente chegar na academia todo dia e querer fazer aqueles exercícios de forma aleatória. Uma coisa que muitos de vocês fazem é, chega na academia, a academia está meio que lotada e vocês começam a fazer o treino de vocês pela ordem de aparelhos vazios. Então, muitas vezes, o seu último exercício é o único aparelho que está vazio. Aí você vai e começa o treino por ele. Então, essa ordem aleatória, ela acaba prejudicando você de duas maneiras, tá? Primeira maneira, fica extremamente difícil da gente fazer o controle de peso. Por quê? Porque como você muda a ordem desses exercícios todo dia, a gente tem grau de fadiga diferente cada dia que você vai fazer o exercício. Então, o peso que você aguentou no dia A não é o mesmo peso que você vai aguentar no dia B, simplesmente pelo fato de que você trocou a ordem dos exercícios. Então, esse controle de peso, ele fica muito dificultado, o que a médio e longo prazo vai acabar comprometendo muito os seus resultados, tanto no ganho de força, quanto na mudança da morfologia do músculo, quanto ganhos estéticos. Uma outra coisa que vai ser afetada diretamente por essa ordem aleatória dos exercícios é a sua performance nele. Então, pensa o seguinte: se a gente coloca um exercício multiarticular de grande deslocamento de peso como o primeiro exercício e você chega ali com seu sistema nervoso central estabilizado, com seus estoques de energia completamente cheios, você vai ter uma performance naquele exercício. Vamos pôr aqui como, por exemplo, um agachamento, que é um exercício que depleta bastante a gente quando vai fazer. Se você faz ele primeiro, a sua performance é uma. Agora imagina que antes de fazer um agachamento, você faz um afundo no Smith e faz uma cadeira extensora. Quando você chegar no agachamento, você vai estar muito abaixo do que seria a sua performance máxima. Então a gente vai acabar trabalhando com uma zona subjetiva de esforço. Por conta do cansaço dos exercícios anteriores, você vai estar com um peso submáximo, abaixo do que realmente você aguentaria para aquele exercício, e vamos acabar tendo também o estímulo hipertrófico de forma submáxima, sendo que você vai estar abaixo da zona de intensidade que você poderia estar se a gente tivesse começado por aquele exercício. E isso já serve para duas coisas. Na hora de você fazer a seleção de exercícios, você precisa considerar isso, e na hora que você for fazer os exercícios, você também precisa considerar para não fazer uma ordem aleatória. Você já selecionou os exercícios, você já colocou eles na ordem certa, agora a gente vai para uma parte que é muito negligenciada, que se chama controle. Vocês que acompanham aí o meio do fisiculturismo já devem ter visto falar que alguns fisiculturistas chegam até a levar um caderninho de treino para academia onde eles anotam todas as séries, repetições e peso que eles pegam. Isso é nada mais nada menos do que o controle de volume total de treino deles. E é muito importante a gente ter esse controle, porque senão a gente acaba caindo no limbo da percepção subjetiva de esforço. Tem dias que naturalmente a gente está mais cansado e não necessariamente a sua performance deveria ser menor, mas você acaba perdendo para a sua percepção subjetiva de esforço e treinando com estímulo submáximo. Às vezes você está simplesmente estressado e por conta disso a sua cabeça não está no treino, você acaba treinando submáximo. E quando esses treinos submáximos eles ficam muito recorrentes, a gente acaba prejudicando o que é a sua evolução dentro do treino. E é por conta disso que os resultados não aparecem. Lembrando aqui que existe uma diferença entre percepção subjetiva de esforço e sinais reais que o seu corpo te apresenta, como por exemplo, na noite que antecede o treino, você não dormiu direito, dormiu 2 horas ou teve muita insônia, naturalmente quando você chegar no seu treino você já vai estar mais depletado. E não é só percepção subjetiva de esforço que você está sentindo, é realmente depressão por conta da noite mal dormida. É super normal isso acontecer, tá? Outros sinais são, por exemplo, uma dorzinha, uma pontada naquela musculatura, uma sensação de desconforto ou falta de força. Isso são sinais do nosso corpo que a gente precisa considerar na hora do treino. Então, uma coisa é a sua percepção subjetiva, outra coisa é um sinal real. Você precisa ter aí esse discernimento na hora que você observar esses fatores. E ter todo esse controle vai fazer com que você se sabote menos, porque pode ser que você chegou ali na academia um dia que você já está mais estressado, mais estressada, que você pegaria menos peso por se subestimar, por se auto-sabotar, e quando você bate o olho em um controle de treino e vê ali o peso que você
pegaria normalmente, muitas vezes aquilo é um start que faz você se concentrar no treino e pegar o seu peso real. E não se esqueçam que o que vai trazer adaptações morfológicas para a sua musculatura, o que vai mudar o formato dela é a mudança de função. Então, para que a gente tenha mudança no formato, ele precisa se adaptar a uma nova função, mais força, mais resistência, a qualquer tipo de mudança para depois ele mudar o formato dele. E depois que você já tiver todo esse arcabouço do seu treino elaborado, a seleção dos exercícios, a ordem dele e o controle sendo bem feito, a gente começa a pensar em uma periodização. Essa periodização, existem várias fórmulas para serem feitas, só que nenhuma fórmula é necessariamente a mais ideal para aquele caso e nem obrigatoriamente de ser seguida. Por exemplo, a gente tem a periodização linear, onde a gente vai fazendo a adição de volume e enquanto o volume sobe, a gente desce a intensidade. A gente tem a periodização linear reversa, onde faz o controle, o volume vai baixando e a intensidade vai subindo. A gente tem periodizações ondulatórias, onde a gente varia ali semanalmente a zona de intensidade. A gente tem periodizações ondulatórias semanais, onde a gente pode variar até mesmo no dia a zona de intensidade do treino. O que eu posso trazer para vocês por experiência prática e clínica é o seguinte: se você não tem muita noção, se você não tem muito feeling do que você está fazendo, você está começando agora nos treinos e você ainda não tem feeling, teste as periodizações que já tem modelos prontos, como por exemplo esses que eu citei. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso até estar fazendo um vídeo só sobre esses modelos de periodização. Se você já é um praticante mais avançado, se você é um profissional da área, eu recomendo que vocês utilizem o feeling. Por exemplo, eu trabalho com o feeling, eu não trabalho com nenhum desses modelos prontos. Por quê? A gente não tem como garantir uma linearidade na vida dos nossos clientes. Então, por exemplo, às vezes a gente planeja uma periodização linear onde vai chegar em um certo ponto e vai estar o maior volume de treino daquele cliente. Só que quando chega nessa fase que estaria o maior volume de treino daquele cliente, ele começa a passar por dificuldades no trabalho, ou por dificuldades com a família, começa a ter problemas de saúde, começa a perder noite, não dorme tão bem, não se alimenta tão bem. Se eu pego esse quadro e aplico a maior fase da periodização de volume de treino no geral para aquela pessoa naquele momento, ao invés de colher resultados excepcionais, eu vou colher os piores resultados que ele já teve. E muitas vezes não é por culpa do meu cliente, não é por culpa de você, praticante, é porque a gente encaixou o momento errado da periodização na fase errada da sua vida. Se a gente tivesse encaixado em um outro momento aquela periodização, aquela fase da periodização, você teria resultados bem melhores. Quando se fala de periodização, também é muito comum a gente ouvir falar das fases de base, choque e deload, tá? Basicamente, de uma forma bem simples, base é o período onde a gente tem um volume de treino base, então ele não é nem muito fácil para vocês entenderem melhor, nem muito difícil. A gente tem o período de choque, que é a fase mais difícil e que mais vai te depletar na periodização, e a gente tem o período de deload, que basicamente é o período onde o seu físico, onde o seu corpo vai passar por uma recuperação daquela fase de choque. É uma estratégia que eu também trabalho, só que é muito pontual, porque poucas são as pessoas que trabalham realmente com volume de treino e com intensidade o suficiente para precisarem de um deload. Raramente as pessoas conseguem trabalhar dentro da zona de intensidade real. A maior parte delas treina submáximo. Então não tem por que a gente fazer uma fase de deload se a gente ainda está treinando submáximo. Então, por conta disso, não é tão comum eu utilizar fase de base, choque e deload com praticantes convencionais. Eu costumo utilizar essa estratégia com pessoas já mais avançadas ou até mesmo com atletas. Essas periodizações, elas vão servir tanto para encaixar dentro da sua realidade atual de vida. Por exemplo, digamos que chegou um período onde você está mais corrido, não tem tempo para fazer treinos tão extensos. Então você encaixa, por exemplo, uma fase de volume mais baixo, porque é melhor você fazer um volume mais baixo e ter aquilo calculado do que você deixar de treinar. E a gente precisa considerar também os sinais do seu corpo, que nem eu falei anteriormente. Então, por exemplo, começou a sentir dor muscular tardia durante muito tempo, começou a se sentir muito cansado, começou a ter sonolência excessiva, começou a não conseguir progredir peso de jeito maneira ou até mesmo reduzir os pesos que utilizava,
aí sim talvez seja a hora de você fazer um deload. Claro, depois de você olhar para todos os outros fatores que podem estar ocasionando isso, como hidratação, sono, grau de foco no treino. Depois que você analisar tudo isso, viu que nada disso está interferindo, aí a gente pode te colocar num deload para quando voltar, a gente já voltar com tudo isso recuperado. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje sobre 4 conceitos muito importantes para você conseguir montar um treino perfeito. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de forma clara. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se não for inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Estou com a meta de atingir 1000 inscritos no canal até o fim do ano. Tamo junto, let's bora!